Bom, nessa segunda parte das perguntas agora, eu lhe pergunto o seguinte: em que momento, tá? Me conta ali como é que foi o momento que você teve o estalo e percebeu que você estava numa situação de emergência fora do normal. Sim. O que foi que levou você a concluir isso? Essa parte de estar atento e saber que você está num momento de emergência, às vezes é complicado, porque no meu caso, o engraçado é que na região onde eu moro, em São Leopoldo, não parecia estar chovendo tanto quanto você imaginaria. Pô, isso aqui é suficiente para dar uma enchente, alagar uma cidade, mas as notícias estavam vindo, as preocupações das pessoas estavam vindo, cidades vizinhas estavam sendo alagadas, então eu pensei, não. O estalo foi, eu pensei, tá, pode ser que não esteja chovendo aqui, mas pode ser seja que esteja chovendo em outras regiões vizinhas e essa água esteja desaguando para essa região. Então aí que veio o estalo. Então a preocupação, por exemplo, em região aqui como Goiás, tem épocas de chuva que chove todos os dias, chove mais. Eu falei assim, então, acho que não tem problema, acho que tá tranquilo. Mas mesmo assim, né, o meu pai ele sempre gosta de estar preparado. A gente teve muita preparação, né, em outros momentos em grupos de jovens também que eu participo, que a gente conseguiu, eu tive esse estalo, eu tive essa preocupação. Então, na tarde, né, na manhã em que aconteceu de fato a enchente, eu saí do meu apartamento, eu fui averiguar as regiões vizinhas e exatamente nesse momento eu vi a região vizinha. Eu moro bem próximo da BR-116 e do outro lado, que é um pouco mais baixo, já estava alagado, né? O pessoal já estava fazendo resgate com botes, né, barquinhos. E eu pensei assim, tá, de lá para cá falta 1,5 m. Eu pensei, 1,5 m de água ainda é bastante, não estava chovendo, estava um dia ensolarado até. E eu falei assim, não, beleza, eu preciso começar a tomar medidas, me preparar, porque se acontecer, eu tenho que saber o que eu preciso fazer. Em seguida, eu fui verificar o Rio dos Sinos, que é um rio que é muito próximo do meu apartamento. E quando eu cheguei lá, tinham várias pessoas, tinha polícia lá, e realmente ele estava bem próximo do limite para já começar a transbordar na cidade. Então foi aí que eu pensei assim, tá, primeira coisa que eu vou tomar de providência, salvar, vai ser o carro. Porque se eu precisar me deslocar, ir para um vizinho, ir para uma casa de alguém, eu preciso ter o carro. E especificamente na região onde eu moro, o edifício ele é elevado. Só que se eu demorar a pescar demais e a água subir uns 30, 40 centímetros, pode ser que eu não consiga tirar o carro a folga. Então, a minha maior preocupação foi o carro nesse momento. E aí a pergunta é, além do carro, o que mais você se preocupou em levar? O que aconteceu? Depois dessa manhã que eu fiz a investigação, eu voltei para casa, eu pensei, bom, 1,5 m de água é muita coisa, muita água, muito volume de água para chegar onde eu estou morando. Mas mesmo assim, é uma situação que seria possível. Então, eu já estava em estado de alerta, mas eu imaginaria que se fosse ter alguma enchente seria amanhã ou depois de amanhã. Mas, por alguma razão, eu continuei monitorando e às 7 da noite eu lembro que eu dei uma olhada pela janela e eu vi uma água no cantinho da rua que não estava lá quando eu fui fazer essa busca e investigação. E aí que eu entrei em estado de alerta. Aí eu comecei a buscar todas as coisas que eram de mais importante, e isso inclui os materiais de trabalho, porque se eu precisar sair evacuar do apartamento, eu preciso continuar a ter uma forma de renda, conseguir trabalhar. Roupas, porque eu já estava esperando que se fosse ter realmente uma enchente, eu não iria voltar cedo para o apartamento. Então eu peguei roupa de frio, realmente eu fiz uma mala com todos os materiais necessários, principalmente em questão de calçado, né? Eu peguei um calçado que ele fosse mais confortável, então um tênis de corrida, mas também um tênis que ele me proporcionasse uma certa impermeabilidade à água, porque se eu precisasse ir num lugar onde tivesse água, eu teria que estar com o pé seco para caminhar e, enfim, tomar as providências necessárias. Então, eu peguei uma botina, ela não é totalmente permeável, mas ela não vai molhar com qualquer poça d'água.
Comida, você se preocupou em colocar alguma coisa não? Dentro que você tinha ali ou não? Então, eu tive muito pouco tempo para reagir, porque no tempo que eu vi a água chegando lá, eu demorei 5 minutos para pegar todas as coisas, que inclui só materiais, nenhuma comida, e desci com o carro e tirei o carro. Nisso a água já tinha chegado na porta de casa. Então aí o que eu fiz? Eu pensei, beleza, consegui salvar o carro, eu vou deixar mais afastado num lugar um pouco mais elevado, na praça ali, uns 2 quarteirões à frente. Vou voltar em casa para fechar o apartamento, buscar mais algumas coisas que fossem necessárias. Nesse vai e vem, que demorou por volta de uns 10 minutos no total, a água já tinha subido isso daqui. Eu não conseguia chegar na porta do prédio sem olhar o meu pé. Então eu consegui subir ao apartamento, busquei várias outras coisas, que incluía um caixa de banana, que era o que dava para carregar na mão, e a mala de ferramentas, porque essa mala de ferramentas geralmente fica em casa porque eu uso mais lá, mas deveria estar no carro porque se tivesse alguma situação que o carro fosse quebrar, eu não ficaria na mão. Então foram essas duas coisas que eu busquei, fechei o apartamento, desliguei as luzes e fui embora. Quando eu desci, é engraçado que os meus vizinhos estavam assistindo a situação, mas eles ficaram lá, sem tomar alguma providência, porque no final das contas eles ficaram ilhados. Eles escolheram ficar ilhados lá, talvez porque não tinham outro parente ou realmente queriam ficar por lá ao invés de ficar em abrigos. E eu fui o único que realmente peguei o carro e saí, junto com outros vizinhos que tinham casas e que realmente ia inundar, então a galera pegou o carro, foi embora, todo mundo junto. E nesse momento que eu subi de volta para o apartamento, busquei algumas coisas e desci, isso foi o que? Uns 10 minutos, a água que estava isso daqui, já estava isso daqui. Então, uns 30 centímetros de diferença. Então assim, parece que a água ela chega devagar, mas você não vê o volume chegando, né? Então a gente às vezes tende a subestimar o poder da água nessas situações. E eu acredito que se eu não tivesse atento, se eu tivesse pescado 15 minutos, eu já teria mais dificuldade para poder me evacuar do apartamento e buscar as coisas necessárias. Você falou que isso ocorreu à noite, tá? Então eu lhe pergunto, depois que você retornou para o seu carro e foi iniciar o seu deslocamento, você sentiu falta de alguma coisa que você deveria ter? Por exemplo, eu não tinha lanterna, ou eu tinha lanterna no carro, mas eu não tinha corda. Algum material que você sentiu falta? O que eu acho que eu senti mais falta foi a questão do preparo da comida. Eu não consegui buscar muitas coisas, porque eu até consegui fazer no dia seguinte algumas compras, mas você vê que todas as pessoas que não estavam esperando essa situação acontecer, todo mundo foi de imediato para o supermercado. Você vê o supermercado bem mais vazio, o hortifruti praticamente já não tinha na semana anterior, antes disso acontecer. Arroz, água, então os supermercados estavam lotados na manhã seguinte. Então, se tivesse sido um incidente de proporções ainda maiores, provavelmente a gente teria um abastecimento lá. No caso, nos primeiros dias, né? Certo. Então, acho que engraçado que no dia anterior à enchente, eu tinha feito compra no supermercado, mas não deu tempo de pegar. Então, eu estaria melhor preparado se naquela hora que eu visse que a enchente não tinha chegado para o apartamento, se eu tivesse corrido para poder abastecer o carro, teria sido uma situação ainda melhor. Estaria mais preparado. Abastecer o carro de material ou abastecer o carro de combustível? Não, abastecer o carro de materiais. Me conte sobre combustível. Então, é uma coisa que eu sempre sigo de padrão, é de deixar o tanque do carro sempre cheio. Porque, principalmente alguns problemas que a gente teve um tempo atrás, como por exemplo a greve dos caminhoneiros, a primeira coisa que a galera fazia era ir no posto encher o tanque e os postos ficavam com risco de desabastecimento, né? Então eu sempre gosto de deixar o tanque cheio, e esse foi o caso. Então eu não tive que me preocupar com o tanque ou com manutenção. Eu sabia que se eu precisasse ir para algum lugar, mesmo que longe, eu conseguiria ir.